Olá, consciências empreendedoras do capital humano. Está no ar, Proseando com Marcos Terra. Hoje receberemos uma pessoa muito distinta, Matheus Bercó. Falará sobre como ele conseguiu se libertar das drogas, um ex-usuário. Gratidão às empresas cidadãs, aos voluntários. Como menciona as culturas populares, uma andorinha só não faz verão. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dá essa força para nós, compartilhe, curta e também ative o sininho para aumentar essa rede da solidariedade em prol do capital humano. E vamos que vamos! Olá, Matheus Bercó, gratidão por receber o nosso convite e falar de algo tão significativo, a sua própria experiência de vida. Uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco antes do programa e vejo você com uma explosão de energia. Nossa. Uma pessoa que faz 1000 coisas simultaneamente e o que é interessante, um coração gigante. Como é que podemos contar um pouco da sua história, agradecer por você nos confiar, né? E vai inspirar tantos outros jovens hoje neste programa. Fala um pouquinho de Matheus Bercó. Então, eu que agradeço. Na verdade, Matheus Marinho Bercó. Isso. Então, eu que agradeço ao Marcos, ao pessoal aqui por participar, né? Contar um pouco da minha história. Eu comecei muito jovem a mexer com droga, né? Primeiramente eu comecei, acho que com uns 12 anos de idade, com maconha, fumava muita maconha. E com o tempo eu fui conhecendo outras drogas, né? E vi outras pessoas e tal, aí tem aquele grupo de pessoas e conhecendo outras coisas. E aí eu fui me envolvendo cada vez mais, me afundando, né? Em coisas piores e tudo mais, e boca de fumo e coisas bem pesadas. Chegou ao crack? O crack foi a única droga, assim, que eu nunca tive vontade de usar, assim. Eu já dormi em prédios, morei um pouco tempo na rua. Quanto tempo você ficou na rua, mais ou menos? Eu não tenho uma 5 data, anos, assim. mais ou Não, menos? 5 anos na rua, não. Eu fiquei 1 ano na rua, quando eu era bem jovem mesmo, assim, porque não era uma coisa que eu achava ruim, porque eu queria ter a liberdade, né, que eu não tinha em casa. Então, é tão comum do adolescente ter a liberdade. Eu era adolescente, já era criança, certo, né? Então, eu tinha essa liberdade, eu não passava fome, né? Conseguia ter um dinheiro aqui e ali, conseguia... E você veio de uma estrutura familiar de classe média. De classe média. Classe média. Classe média. De repente, os pais têm conhecimento que o filho escolheu a rua e as drogas. Isso, exatamente. Como é que é essa fase, Matheus? Assim, o que passa na cabeça de um adolescente? Assim, tem um lado oscilar, o conforto, a família, de repente, o meu mundo é a rua, eu quero viver na rua. Então, na cabeça de pessoa mais adolescente, né, não pensa muito nessa questão de sair de casa. Eu queria ter liberdade, queria saber de curtir a vida, não tinha essa consciência. Mesmo correndo risco de vida lá fora? Mesmo correndo risco de vida. Mesmo correndo risco de vida. Você poderia citar para nós, assim, essa convivência? Você morou em prédios abandonados? Morei. Né? Boca de fumo, essa coisa toda. Algum momento, assim, significativo que hoje o Matheus olha, faz uma retrospectiva e pergunta, como que eu passei por isso? Que nós passamos, todos nós, independente de ter usado drogas ou não, mas experiência, você fala... Há 5 anos, como é que eu fiz isso? Nossa, Conta para nós assim, algumas situações que te chamou muita atenção em relação ao comportamento humano, desse submundo que as drogas proporcionam. Eu acho que assim, a gente começa a adentrar nesse mundo, né? E a gente começa a ver que tem aquele negócio de status, né? E você se encaixar num tal grupo e tudo mais. E, pô, tem coisas assim que eu fiz, assim, que até hoje, assim, eu meio que esqueci, vamos dizer, esse meu passado, assim, né? Tem vezes, assim, que eu paro e penso, nossa, eu realmente fiz isso, fiz aquilo. Isso é uma coisa que realmente não tem lógica pra mim ter feito aquilo, mas naquele tempo eu fiz, né?
Então tem esses lances de grupos, né, que a gente quer adentrar e a gente quer ir para adentrar, a gente começa a fazer certas coisas e tudo mais, e a gente... Os próprios grupos exigem, né? Isso, não é que eles Ser exigem, aceitos, assim, ser aceitos, tipo assim, ser aceitos, pra você né? ser, Sim, tipo assim, pra você ser igual a eles, assim, essas mesmas pessoas também tá na mesma coisa, tava agindo dessa forma para ser aceito na sociedade daquela maneira, né? certo. E a Então, cocaína? a Porque as cocaína, pessoas falam que os jovens geralmente usam cocaína porque ela traz um momento de empoderamento. Eu sou forte. É isso? é O que é a também, cocaína? eu acho que era também, Ou o assim, famoso pó? mas é uma coisa, assim, devastadora mesmo, assim, durante um momento, né, a pessoa, é mais assim quando, eu usava mais quando eu tava bebendo e tudo mais, aí eu bebia e sentia vontade, mas eu passei um bom tempo assim, cheirando, assim, vários dias, assim, teve vezes assim, que eu fiquei virado uns 3 dias, em Boca de Fumo da Samambaia, que eu morei lá um tempo, aquela coisa horrível, a polícia invadia a festa, e eu dou graças a Deus, assim, por não ter sido preso nem nada, porque realmente eu era só usuário mesmo, mas realmente poderia ter acontecido, né, poderia ter acontecido de tudo, então, E, e nesse universo todo, como é que fica a questão da sexualidade morando, sendo uma pessoa de situação de rua? ah, Sexualidade, doença venérea, porque tudo isso pode, né? Inclusive o próprio HIV, né? pode também. Quando você não tem a Ah, então prudência. é muita loucura, né, no meio disso aí. Então eu morava com um amigo meu na Samambaia, então, na verdade, esse meu amigo era mais equilibrado, eu era mais o ovelha negra da casa, né, vamos dizer assim. Então é muita loucura, a gente não pensa muito em cuidado, nem nada, e sei lá o quê, a gente quer Olha bagaceiro. só, temos uma pergunta que veio aqui de Brasília, Cláudio William. Cláudio William, gratidão por compartilhar conosco, né? É, Vamos lá. As drogas ao longo do tempo do uso trazem efeitos devastadores no campo emocional, sentimental, social e outros, tanto para o usuário quanto para os familiares. O que o Cláudio quer saber, um ex-dependente químico pode fazer, o que ele pode fazer para reparar os danos a si mesmo e reconstruir os laços familiares? Ah, eu acho que a reforma é íntima, né? A pessoa reconhecer e dar o exemplo assim para a família, mostrar que realmente está mudado e começar a dar todo aquele amor que a família merece, né? Eu tive sorte de ter uma família que sempre esteve do meu lado. Então, sempre quando eu precisei de qualquer coisa, qualquer situação assim, mesmo estando longe, se eu voltasse para casa da minha mãe ou de alguém assim, eu desabafava, conversava. Eu sempre tive o apoio da minha família, que isso eu acho que é um ponto muito importante. E muitas vezes os pedagogos, os psicólogos, o terapeuta de uma forma geral, eles falam que o excesso de zelo, de afeto, de cuidado dos pais em relação aos filhos, de não dar obrigações, de não dar limite, existe uma possibilidade desse jovem na adolescência que vê essa explosão de energia, porque é isso a adolescência, esse jovem vem a rebeldia, segundo os estudos da psique, esses jovens têm uma tendência, claro, tem as exceções, de adentrar no mundo da rebeldia, aí onde entra o alcoolismo e outras drogas e assim por diante. Você teve isso, assim, uma vida muito... tudo foi dado para o Mateus, nenhum momento o Mateus reclamou porque não ganhou um brinquedo. Inclusive os estudiosos falam, ó, tem certo momento que você tem que falar, não, você não vou dar esse brinquedo para você. Para começar a identificar o que tem momento sim e do não, Sim, tá? Ou seja, o limite. sim. Como é que foi a infância do Mateus? Então, a minha infância, eu fui criado pela minha avó, só que não é aquela avó que o pessoal fala que, né? Ah, sei lá, porque minha avó era braba, é braba ainda. Então, eu não tinha isso de ter tudo pra mim, não. É tudo bem regrado mesmo, acordar bem ela acordava a gente de madrugada pra lavar louça, as coisas, começar a arrumar a casa. Então, foi sempre bem puxado. Não foi. Você Sempre teve um foi dessa contato mais forma. na infância com a sua avó que com sua mãe? Sim, A sua avó foi mais presente foi na tua porque formação. isso, porque eu morei com minha avó, né? Minha mãe sempre visitava a gente, todo mês ela ia e tal, mas Você não eu tive contato muito com sua mãe tive direto, contato muito com a minha mas mãe, mais é com sua avó. mais com a minha avó. Entendi. Não, perfeito. Bom, vamos lá. A próxima pergunta é de Porto Alegre, Rafael Dornelles. Rafael Dornelles, gratidão aí pela colaboração e participação do programa. Ele fala que fazia uso de cannabis de forma recreativa todos os dias, principalmente à noite, às vezes pela manhã também, mas sempre em volume pequeno. Gostava da brisa. O que é brisa?
Eu acho que é o efeito, né? Que dá Mais suave? Ficar Algo suave, né? Isso, E não suave. de ficar chapado, que pela forma que deve ser, não chapado pesado. Sim. Até porque tenho pressão baixa e não gostava de exagerar. Nunca quis largar a cannabis. Porém, ela começou a me deixar ansioso e tive que parar. Qual sua visão sobre a cannabis? Rafael Dornelles e todos os gaúchos, um abraço. Gaúchos e gaúchas. Então, eu acho que esse negócio que ele falou que começou a ficar mais ansioso, né, e tudo mais, acho que isso depende muito da onde que vem, né, isso, porque assim, as pessoas defendem muito a maconha, as pessoas defendem muito a maconha. Eu acredito que ela é uma planta medicinal muito forte mesmo, que pode curar várias doenças, assim, mas essa questão da onde que vem, entendeu? Às vezes aí, aonde está a maconha, do lado tem quilos de crack, Você quilos de fala sei a lá o quê. maconha, a medicina medicinal. Não, a maconha que talvez não, ele aqui fumava. trabalha, né? Desse lado Isso. terapêutico que você fala, né? Não, Diferente da maconha e do tráfico. Isso, que é diferente da maconha do tráfico. A maconha do tráfico ali, eu acredito em energias, né? Minha família é toda espiritualista. Então, aquela maconha tá ali toda misturada com outras drogas. Quantas mães não perderam filho, né? Ali na boca de fumo, toda aquela tristeza para chegar na mão do usuário, a pessoa fumar e achar que tá good vibes e tudo mais, né? Tipo, se a pessoa olhar a fundo isso, vai ver que, cara, calma aí, deixa eu pensar melhor o que eu tô fazendo, né? Porque querendo ou não, ela, infelizmente, assim, eu acho que ela poderia ser benéfico, né? Então, infelizmente, eu acho que ela é proibida. Porque com certeza seria benéfica em questão de tintura, o óleo CBD, isso já tem Mas provas e usado provas. de forma medicinal não criativa. Medicinal, Não exatamente. mero entretenimento. Isso. Eu tenho um amigo que é psiquiátrico, ele me falou que a quantidade de jovens, psicólogo, que recebe no consultório, né, que desde cedo começou a usar cannabis, e ele faz uma comparação até interessante, até para os leigos. É como se o uso contínuo da cannabis, que vem desse universo todo do tráfico e queira ou não vai para o pulmão, não tem como a fumaça, qualquer fumaça, independente seja cannabis ou não, né, para o pulmão. Pulmão é um órgão do corpo tão sensível, até eu tinha um amigo de educador que ele teve que parar de tocar no barzinho de madrugada, né? Tocando no barzinho, um excelente professor, mas também gosta de música, bebendo e no sereno, o médico falou, ou você para de cantar de madrugada, ou você vai perder a voz, porque está afetando toda essa região, inclusive também os pulmões e tudo. Ou seja, o nosso corpo humano ele é muito sutil, né? Quando se fala de saúde, tem que se pensar dentro de uma visão como um todo. Mas o psiquiatra, o psicólogo falando, ele fez uma comparação bem grotesca, que eu achei interessante. Você comprou um pano de chão, limpou aqui a sala, né, do Instituto Bem-Estar, no Ateliê da Memória, que está cedendo para o programa Fazendo com Marcos Terra, com muito carinho, com muito afeto. Então ficou perfeito o chão limpo. Depois você volta a utilizar de novo o pano, mesmo pano, lavou e com o tempo o pano vai ficando encardido. Ele fala que, segundo, na visão dele, enquanto estudioso, o mapa cerebral mostra as áreas afetadas dos neurônios com uso contínuo. Talvez de forma errada, não sei. Estou falando como leigo, E aí se vem essa questão, porque tem um lado que defende, eu vejo muito o lado medicinal, você tem resultado significativo com pessoas que têm epilepsia, com crianças com convulsões, como ela ajuda nesse processo de tratamento, né? Mas a coisa parece que quando ela é usada de outra forma, e queira ou não, serve como, para alguns, toda regra tem suas exceções, como uma porta, que acho que foi o seu caso. Você falou que iniciou com a cannabis? Iniciei com a cannabis, mas assim, quando eu comecei a fumar, eu fumava cannabis, com a minha família é toda espiritualista, aí eu fumava, ia deitar e meditava. Só que aí, a partir do tempo eu fui conhecendo outras pessoas e tudo mais, aí foi me envolvendo mais a fundo, aí fui conhecendo outras coisas, chegou no tempo de rave, ia muito pra rave, festivais de raves e assim adiante, né? Então, eu acho assim que é muito da pessoa, eu não posso dizer assim que a cannabis é a porta de entrada, mas talvez essa cannabis proibida, essa cannabis do tráfico, é assim a porta de entrada. Porque, né, a pessoa, até para onde ela vai comprar, ela já compra num lugar que ali já tem cannabis, tudo, né? Ela ali encontra tudo. Então eu acho que é isso mesmo, assim. E o Matheus, em termos de relacionamento, nesse universo todo de explosão, nesse período de morando como morador, com pessoas em situação de rua, relação coração, sentimento,
De vez em quando eu me via assim, sozinho, sabe? Isso, gozando, fumando maconha, assim, e ficava pensativo, né? Tempo chuvoso, no prédio abandonado, e ficava pensando, né? Na minha vida toda e tal. Mas era o momento de relance. Pensava na vida toda, no outro dia acordava e fazia as mesmas coisas, né? As coisas erradas, tudo. Mas nesse período apareceu um coração para somar contigo? Relacionamento? Ah, Marcos, não. Porque as pessoas, as mulheres que eu conheci, era tudo do mesmo meio e não julgando elas, porque eu também era do mesmo forma, Sim, mas era sim. todo mundo a bagaceira mesmo e não tinha... Sexo grupal? Olha, Participou? sim, Participou de sexo grupal? já. E como é que fica, assim, as drogas de uma forma geral, deve ser cocaína, cannabis, seja o que for. Então, no meio disso, muita gente desequilibrada, então esse negócio da sexualidade também fica desequilibrado, então é um Tudo. negócio... É uma desarmonia. É uma desarmonia total, um desequilíbrio total, então rola de tudo. É claro que parte de cada pessoa. Tem pessoas que falam que foi muito mais difícil largar o álcool do que, né, a cocaína. Há pessoas que falam que foi muito mais difícil largar a cocaína do que a maconha. Exemplo, o que foi mais difícil para você nesse processo de reconstrução? Ou foi da noite para o dia que o Matheus, a partir de hoje, não sou mais usuário de nenhum tipo de droga? Como é que foi esse processo? O mais difícil para mim era o cigarro, né? Era o cigarro. O convencional. Convencional, era o cigarro. Porque realmente no dia a dia, no trabalho e tudo mais, aí a pessoa almoça, tem esses relances de depois que você almoça, você sente vontade de fumar cigarro. Tem essas coisas, né? Então, para mim, o mais difícil mesmo assim foi o cigarro. Teve outra droga também que chama Rupinol também, que eu fiquei muito viciado mesmo. Todos os dias eu tava tomando, que é uma... Ela é uma droga... Como é que ela é essa droga? Ela é uma droga farmacêutica mesmo, assim, vende na farmácia, que é uma tarja preta muito forte. É mesmo? Aí você deixa debaixo da língua e a sua boca começa a ficar roxa. E como é que você conseguia comprar remédio tarja preta sem receita? Na boca de fumo. Eu conheci o pessoal lá, eu fiquei bem conhecido lá na Samambaia lá, porque primeira vez de madrugada que eu fui atrás disso, na Samambaia, eu estava acompanhado com 2 mulheres, e aí levei lá, e o pessoal, os bandidos, tudo já queria entrosar comigo, né? Aquele negócio de moral, né? Ganhei galego, me chamava de galego. Sei lá o quê. Aí já começou a me vender super mega barato, aí nisso eu tomava todos os dias. E como que eles conseguem comprar remédio tarja preta? E é com farmacêutico. Negocia, farmácia. da farmácia. É corrupção, né? Debaixo dos panos. Corrupção. Mas, Matheus, todos nós, quando temos um chamado ponto de mutação, mudamos em algum sentido de alguma coisa, ocorre um ressignificado. O que de fato te ajudou a começar a repensar no Matheus, cuidar do Matheus, olhar para o Matheus, olhar para toda a imagem, toda a história, relação com a família? Qual foi alguma experiência que você teve? Alguém, ou um livro, ou alguma pessoa que você conheceu, ou outro tipo de experiência que te levou a ter uma tomada de consciência, um ressignificado? Teve várias situações assim. Teve situações, como eu disse, na Samambaia, no meio daquela festa toda, a polícia chegar e eu estar com drogas e passar um filme na minha cabeça. E correndo o risco de ser preso? De ser preso, e aí eu já pensei na minha mãe, na minha avó, falei, meu Deus, já chorando, só que por incrível que pareça, eu conseguia sair. E nesse universo de droga, depois continuamos, que tipo de droga é mais complicado quando a polícia faz a batida? Para ter Eu acredito que é questão de quantidade se você tiver com dinheiro no bolso. Porque aí significa que se você tiver com trocado, por exemplo, uma quantidade de trocado boa e uma quantidade de droga, vamos dizer assim... Mas acho que não precisa ser nem muito. Eu acho que também difere muito, assim, também claro, do social, se a pessoa tiver mais dinheiro, se for uma pessoa da favela mesmo, assim, da quebrada e... Existe muito isso, né? E os policiais, quando faz a batida, eles usufruem também das drogas, em alguns casos? Muitos usufruem mesmo. Muitos. Eu conheci vários. Histórias. Policiais civis. Tira droga do usuário e usa. Ainda tira vantagem no meio do bar e tudo mais, e com arma na mão, aquela coisa, situação perigosa. Certo. Mas qual foi, assim, uma experiência orgânica que mexeu com o Matheus para que ele realmente começasse a trilhar um novo caminho? Então, muito novo, eu conheci a ayahuasca, né? Que é uma bebida, um enteógeno, né? Então, um amigo meu... Que alguns chamam de Santo Daime, Santo Daime, isso. Que é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, Ayahuasca, as vertentes, né? De religiões que tem dentro dessa linha.
E no seu ponto de vista, a ayahuasca conseguiu te dar uma abertura? Nossa, ainda está dando ainda, né? É um processo. Porque essas questões de drogas ainda refletem ainda no meu dia a dia, porque não questões de querer usar, né? Mas é questões de efeitos colaterais mesmo, assim, que a gente percebe. Às vezes essa ansiedade minha toda foi de um uso de droga muito contínuo demais. Porque fica as sequelas, né? Fica sequela. Só pegando a ponta do psicólogo, quando ele falou sobre a cannabis, ele falou uma coisa muito interessante, me explicando, né? O grande problema da cannabis, no ponto de vista da psiquiatria, dos estudos, é quanto muito jovem adolescente. É como se a pessoa, depois dos 21 anos, começasse a usar cannabis, não teria esse efeito devastador no cérebro, segundo ele, Sim. porque o cérebro já está formado. Sim, Agora, o adolescente com 13, 12, tá começou com 12, ainda, 12 anos, 12 anos. Sim. 12 anos você começou? Então, existe uma tendência, né, muito forte de trazer um resultado negativo nesse sentido. E traz, eu tenho certeza que essa ansiedade minha, algum nervosismo, eu sou um cara muito nervoso. Foi que o Rafael Dornelles, de Porto Alegre, falou aqui, né? Sim. Quando ele começou a perceber que não estava Piorando, conseguindo na mais, verdade. só aumentando a ansiedade, ele parou com a cannabis. Sim, exatamente. E assim, e as drogas internacionais? Fez uso? Demais. Nas raves? Nas raves, eu tomava papel. E no tempo que eu ia, as drogas eram mais originais, vamos dizer assim, né? Hoje eu acredito que tá mais perigoso ainda, porque estão fazendo bem num quarto, eles fazem uma droga que é super mega perigosa, que nem aquela, que também é perigosa. Sim. As pessoas estão tomando coisas que nem sabem o que é e estão se entupindo de coisa, que eu tô vendo agora. Com toda essa história que você fala, eu fiquei impressionado como é que você não chegou no crack. Você passou por muitas experiências. Muita. E eu porque é uma tendência a chegar no crack. É tendência, mas eu nunca tive vontade. Talvez foi a ayahuasca que te deu de repente, se não fosse a experiência com a ayahuasca, se você tivesse até hoje, quanto tempo como usuário? 5 anos? Não, 6 anos? Mais. E vamos supor que talvez você não tivesse tido a experiência com ayahuasca. Talvez hoje você teria chegado no crack? Uma possibilidade? Poderia, mas eu acho que não chegaria, porque realmente Isso é importante. Eu nunca senti a vontade. Eu dormi do lado das pessoas fumando crack, né? A gente chama de pedra, né? Pedra. Dizia no termo da rua, né? Chama de pedra, né? É o termo do crack. Mas eu sempre, já me ofereceram várias vezes nessas rodas assim, eu dormindo aqui assim no prédio abandonado e o cara fumando lá o crack e aquele cheiro de lixo. Que tem um cheiro cheiro de lixo? É um cheiro de plástico, pneu queimado, assim, uma coisa bem forte, horrível o cheiro. E eu nunca senti vontade, porque aquilo dali eu sabia que se eu experimentasse aquilo dali, não ia dar certo. Tá certo. Mas e o processo, vamos pensar no contexto psicológico, químico, quando você fez o uso, né, da ayahuasca, no primeiro momento, como é que foi isso? Ou depois, em alguns momentos? Tem uma retomada, mexe por dentro? Como é que é esse processo? Fala pra nós que somos leigos. Eu tô até arrepiando aqui um pouco, porque eu conheci o Daime também muito novo, inclusive foi um amigo meu de uma trance que eu tinha ido, minha mãe nem sabia que eu ia pra trance, nem pra ayahuasca, depois de um tempo que eu falei pra ela, que eu cheguei em casa bêbado e falei pra ela, mãe, minha única salvação é o Daime, eu preciso, e ela até me ajudou nesse processo, a conhecer um senhor psicólogo que também comunga o Daime, né? Ele é psicólogo, orientador? Isso. Coisa boa. E aí, a primeira vez que eu comunguei, eu fui pensando assim, como eu tenho um pouco conhecimento dessa visão espiritualista, né? Eu fui sabendo que, pelas leituras que eu vi na internet, eu vi assim as pessoas falando, nossa, eu fui lá no universo, eu vi o planeta Terra e sei lá o quê. E eu, né, naquele tempo de meditação, fumava maconha, falei, nossa, eu tenho que conhecer isso, nossa, isso deve ser demais. E aí eu fui chegando lá e fui vendo que não era nada daquilo que eu tava muito pensando, que as pessoas todas de branco, um templo, a coisa mais linda, várias pessoas mais velhas, policiais civis e várias pessoas, né? De diversas representatividades da sociedade. Exatamente. E aí eu já fui percebendo que aquilo ali era diferente. E aí eu fui, tomei 3 copos lá de Daime, tive minhas curas, chorei muito, porque o Daime, a ayahuasca, né? Isso, a ayahuasca ela mostra o que está guardado debaixo do tapete que a gente não quer enxergar. Então, ela mostra, assim, a doença pra gente tudo, assim. Ela é como se fosse uma mãe. Ela te carrega no colo, te mostra tudo. E... Tem algumas pessoas que falam que a ayahuasca é professora, né? Professora. Sentido metafórico, claro. Exatamente, né? Porque te ensina mesmo, assim, mostra tudo que você tem que mudar e tudo mais. E realmente me ajudou muito, mas por um bom tempo eu tomava ayahuasca, recebia minhas curas, mas passava uma semana e eu voltava a fazer as mesmas coisas.
Então eu acho que a ayahuasca ajuda muito, mas também depende muito da pessoa. Se a pessoa não tiver esforço físico mesmo, assim, de esforço emocional, tudo, né? Pra sair, se libertar mesmo das drogas mesmo, não sai. Enquanto você está falando, estava observando aqui, é como se fosse essa jarra, né? Vamos supor que tivesse água suja, né? E essa medicina da floresta, como menciona, vai limpando. Eu dei umas pesquisadas na internet antes. Vai limpando, mas depende também da gente. É o que você Exatamente. falou. Limpa o corpo, limpa Vai a água limpando. suja e vai limpando. E aí eu fui muito tempo pra ayahuasca e depois de um tempo, depois eu conheci a minha companheira atual hoje também, né? E a gente também saía muito e bebia muito e tudo mais. E teve um tempo que eu fui realmente percebendo que aquilo não era mais pra mim. Que eu fui falando, Tomada não. de consciência. Aí eu falei, realmente tá na hora de mudar, não chega, eu não aguento mais ver essa vida. E aí foi quando eu levei ela para um trabalho da ayahuasca que se chamava Batismo do Fogo, é um trabalho xamânico. E aí foi quando ela começou a ter a tomada de consciência dela também, e aí foi só subindo. Que bom, que bom. Que bom. Mas fala muito dessa coisa do tapete que você falou, né? Da parte obscura. Algum trabalho que mexeu muito com essa questão de mergulhar com as sombras, reconciliar com as sombras. Ah, eu vou dizer que todos os trabalhos da ayahuasca eu mergulho na versão. Todos os trabalhos eu vejo que a gente sempre vai ter coisa para mudar, né? E uma coisa em relação às drogas, assim, é porque as portas sempre vão estar abertas, né? Então a pessoa mesmo, o ex-usuário, a pessoa que usou drogas, tem que ter consciência disso que as portas, cara, vão sempre estar abertas. Então realmente tentar ter equilíbrio e não deixar cair. Que a pessoa que usou droga uma vez e se viciou uma vez, ela vai ser eterno viciada, vamos dizer assim. Porque ela sempre vai conhecer aquilo. Teve momentos de eu estar tomando um bar e do nada vinha na minha cabeça, pega ali a cocaína, sei lá o quê, só um pouco. Então, essas coisas, eu acredito que uma pessoa que usou drogas sempre vai vir na cabeça dela. Alguns momentos assim, lembra disso e aquilo, lembra, tal. Então, eu acho que a pessoa sempre vai ter, a portinha vai estar aberta aqui. Então a pessoa tem que estar firme para não deixar cair mesmo e ver que tem várias possibilidades, assim, que realmente a gente não precisa de droga para nada. A ayahuasca é um, o esporte é outro. Eu treinei muito tempo também kickbox e me ajudou muito o esporte a extravasar, tirar essa Extravasar, botar energia. energia pra fora. Então realmente tem vários caminhos assim que não é a droga. Eu conheço alguns profissionais que foram usuários de droga no passado e justamente o esporte, que ele se centralizou a energia no esporte, é que ajudou a sair das drogas. Sim, eu tenho Dedicar de corpo e alma. Vamos pedir a Dona Coruja. Dona Coruja, libere aquela imagem que para nós aqui da produção, Dona Coruja, olha. Essa aí é a minha família. Sua família? Minha família, que me ajudou, fez um papel fundamental nessa questão, né? De apoio emocional e tudo. Tem um ditado popular que diz o seguinte: existe ex para tudo, mas família é família. Família é família. Então, o apoio da sua mãe. Foi muito importante, da minha irmãos, avó da também. Sua avó. O meu irmão, Alexandre, eu sinto muito. Teve um tempo que eu senti muita culpa por conta que eu fiz muito. Minha mãe sofria, minha avó sofria, meu irmão sofria. Então, algumas, vamos dizer assim, não tá vindo a palavra aqui na minha cabeça, alguns estragos feitos por eles foram culpa minha. Porque vários tempos eles estavam preocupados, eu sumido há tantos dias, não dava notícia, então muitas sequelas que eles podem ter hoje foram culpa minha, entendeu? Então é algo que... Em algum momento, porque é comum nos jovens, né, a família, a mãe, ir numa delegacia buscar o filho alguma situação. Já fui na assistência social, que eu era menor de idade, e eu como é que morava com uma fica isso, pessoa. né, quando você tem a mãe vai ter que buscar o filho numa situação como essa, porque fez alguma coisa errada? Então... Já aconteceu também de estar na delegacia, ter feito alguma coisa numa feira, né? Tinha feito uma coisa errada na feira e... Mas a sua mãe chegou e te buscar? Não chegou, mas eu liguei pra ela falando, não, o policial tava me batendo, se achando o dono da verdade ainda, né? Eu fiz a coisa errada e achando que eu tô na opção de reclamar ainda. Isso é um adolescente, né? Um adolescente. É o perfil do adolescente. Salve exceções. Estão me batendo aqui e eu não fiz nada e tinha feito um monte de coisa. Então... Já teve situação de minha mãe entrar na minha casa e tá cartão de cocaína aqui, e ponta de maconha. E o que você sentiu enquanto ser humano ao assistir a dor de uma mãe, de um pai, quando a mãe e o pai chegam um pouco e falam, não tem mais o que fazer mais. Meu filho ou minha filha
estão perdidos. Então, O que passa isso na cabeça? Já passou por algum momento de assistir uma cena dessa natureza? Já, inclusive da situação que eu contei, né? Sim. Que é da polícia que me parou várias vezes, não foi só uma situação, várias vezes a polícia me parou e eu pensei, falei, caramba, agora eu vou ser preso, já passava minha mãe chorando, ele me visitar na cadeia, graças a Deus isso não aconteceu. Mas, da minha mãe chegar em casa, né, ver e tudo mais. Então, Marcos, eu esqueci da pergunta, perdão. Tranquilo, não, tranquilo. Eu lembrei quando você estava falando, eu tive uma ex-aluna na faculdade, ela falou o seguinte, professor, eu quero falar contigo depois. Aí eu percebi que era uma coisa íntima, né? Todo mundo saiu, os alunos, e, pô, fica à vontade. Ela chorou copiosamente. Ela contou a história do filho. Ela falou assim, meu filho teve estágio no CNPq, meu filho sempre tinha mesadas gordas no final, nunca faltou nada, educação de primeira linha e tudo, mas hoje literalmente o botijão de gás é amarrado na corrente, porque ele é capaz de roubar o botijão de gás para comprar o crack. E eu já fui várias vezes na delegacia, então ela no desabafo falando, pedi pro delegado prender meu filho, pela 30ª vez, ele falava, não tem como prender seu filho, você é a mãe. Até que ela conseguiu por meios políticos, porque ou ela tirava o filho da comunidade, ou o tráfico levaria o filho, acerto de conta. Sim. E depois ela falou, olha, hoje meu filho, estou desabafando, professor, porque hoje meu filho está no lugar certo, Papuda. Porque é o único local que ele precisa, no momento, de certa forma, seguro, porque aqui na rua eu não tinha mais condições de protegê-lo e estava tendo acerto. Então, assim, quando te fez essa pergunta, como isso é forte. Sim. E naquele momento ela falando, desabafando, e assim, hoje eu estou feliz porque aí eu fiz a pergunta para ela, você foi a melhor mãe? No sentido de dar educação, porque muitas vezes os pais querem dar coisas materiais, Sim. empurrar coisas materiais, por isso tive essa pergunta no primeiro momento, né? E aí esquece que estar presente, ser o companheiro, a companheira de conversa íntima, isso é o papel do pai. Sim, a educação da mãe é muito amplo, não é só custear as coisas materiais. Sim. Então isso é um grande aprendizado. E aí nós temos agora a última pergunta, de Brasília, Danilo Augusto. Gratidão, Danilo Augusto. Vamos lá. Mateus, houve alguma expectativa, já que você falou sobre a ayahuasca, os telespectadores, nós mandamos pela rede social, falando antes, uma prévia, que vai ter a gravação, e as pessoas conhecendo um pouco a biografia dos entrevistados, elas fazem as perguntas. Então, o nosso amigo Danilo Augusto, ele menciona aqui, houve alguma expectativa quanto à primeira vez a utilizar a ayahuasca, tendo em vista que boa parte da sociedade a enxerga como droga? Você acredita que iria vivenciar uma experiência alucinógena e não o uso de um enteógeno? Que é o enteógeno aqui, segundo ele menciona, é o encontro consigo mesmo, com o sagrado e com o divino. E o alucinógeno, tem uma antropóloga, Beatriz alguma coisa, mineira, e ela faz uma definição entre enteógeno e alucinógeno. Ela fala que, até brinca, o alucinógeno, você vê 2 elefantes voando rosa em cima do Congresso Nacional. Aquilo é coisa da fantasia que a droga provoca. O enteógeno é o oposto, ele não vai criar uma matrix, não vai criar ele vai te levar lá no fundo. Eu acho que essa experiência que você passou com a ayahuasca te levou nas tuas profundezas, exatamente, né? Nas tuas entranhas. Então, leva. aí respondendo o nosso amigo Danilo, passo para o Mateus, para falar sobre como é que foi essa busca pela... Então, eu já até disse, né, aqui, né, soubesse que ter essa pergunta, eu teria até... Mais um barato para curtir. Isso. Mas um barato pra curtir, mas eu sabia no fundinho que tinha alguma coisa assim meio que espiritual também, pelo que eu tinha lido, né? Mas eu era muito jovem, né? Jovem demais, adolescente demais. Mas assim, pelo que eu percebi, você passou por várias casas. Sim. Teve algumas que foi assim, expressiva, nesse sentido de mexer com a sombra, com reforma íntima, como você mencionou na abertura da entrevista. Eu vou dizer que todas teve, assim, mas... todas teve. Só que eu passava uma semana e retornava a utilizar, acho que foi... Já chegou o ponto de usar ayahuasca, sair do ritual e na volta cheirar cocaína? Não, cheirar cocaína não. Não tinha, não conseguia. Não conseguia. Não tinha nem então, vontade de... É tão forte o processo? É, muito forte, não tinha nem vontade. A vontade era só de ligar pra minha mãe, pedir desculpa e tudo mais. Certo. Olha, Mateus, digo uma coisa pra você. Primeiro quero te parabenizar. Não é qualquer pessoa...
né, que chega aqui jogando nas redes sociais, contando a sua história de vida, até para poder estimular outros jovens que estejam entrando, né, nesse caminho que muitas vezes não tem volta. Caminho de perdição, não ainda Que não tem volta, porque conheço muitos casos de pessoas que morreram muito jovens. Eu tenho vários amigos que morreram mesmo, morreram, estão presos, ou então você vê, não mudou, tá a mesma coisa, ou se mudaram, teve que fugir para sei lá onde, que eu não sei mais onde é que tá a paradeira, então tem essas situações. Né? Aí sim, agradeço pela sua colaboração, por incentivar, e nada melhor do que a gente poder encerrar, né, entregando essa lembrancinha, esse mimo, esse mimo do programa Proseando com Marcos Terra, né? Obrigado. E nós vamos agora, tem um cartãozinho, tem outras coisas, pressupõe que é outra canequinha, eu acho que é, né? Aí agradecendo mais uma vez a inspiração do Jô Soares, né, com sua caneca, mas essa caneca personalizada e cheia de doce, para adoçar a vida. Tá ótimo. Mais do que a vida é doce. Sucesso na sua vida profissional, nesse teu relacionamento, que já juntou a família e tudo. E aqui eu mando assim um abraço especial para a família do Matheus, né? E todas as famílias do Brasil. E vamos saudar agora para fechar aqui. Vai com saquinho. Vai com saquinho e balinha ao mesmo tempo. Pronto, né? E vamos que vamos. Gratidão.